tema, vamos dizer assim, da série de mensagens é adorador autêntico. A Bíblia nos diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, uma visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra por eles. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado numa boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dessa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Quineus, dos Quenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Ferezeus, dos Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Deus os abençoe através da sua palavra. Adorador autêntico. Eu não vou retomar, queridos, o que foi dito lá atrás. Só para você entender a ideia do que é adorador autêntico. Deus fala com Abraão, confirmando uma promessa na vida dele. No meio dessa promessa que Deus está confirmando, Deus afirma uma herança para Abraão, libera uma herança, uma outra promessa sobre a vida de Abraão.
No entanto, Abraão, quanto à primeira promessa, ele crê, mas na segunda promessa ele tem dúvida se isso de fato irá acontecer. Na primeira promessa, Deus já havia dito a ele que o Senhor faria, e ele está peregrinando, angustiado, porque ainda não viu o cumprimento da promessa. E Deus então reafirma a promessa na vida dele. Mas naquele mesmo dia Deus diz: eu tenho mais para você, eu tenho uma herança para você. Quanto a essa segunda palavra de Deus, Abraão tem dúvida. E Abraão diz então: como eu vou saber que eu vou herdar a terra, de que eu vou viver o cumprimento da sua palavra, de que eu terei essa herança? Aí o Senhor responde de uma forma incrível para Abraão: oferece uma oferta. A dúvida de Abraão será respondida com um posicionamento de adorador. Traga uma oferta e eu vou te responder. O que está por trás disso? Está por trás um processo que Deus estabelece na vida do adorador. Nós aprendemos que Deus não está à procura de adoração. No Evangelho de João, capítulo 4, a Escritura diz que Deus está à procura de adoradores. Não é sobre a oferta, é sobre o adorador. Deus diz para Abraão que vai responder a sua dúvida através do posicionamento dele de adorador. Quero abrir um parênteses para dizer para você que as nossas dúvidas serão respondidas num posicionamento de adorador. E é isso que nós estamos escutando. Porque qual é o posicionamento de um adorador? Quando Deus está pedindo uma oferta para Abraão, não é pegar a oferta e entregar não. Tem todo um protocolo para isso acontecer. Primeira oferta não pode ser oferecida em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma. Não pode ser sequer qualquer oferta. E aí aprendemos domingo passado sobre o primeiro estágio da adoração, que é a construção do altar. Você oferece uma oferta em cima de um altar. E Deus estabeleceu um protocolo para a construção do altar. Quem lembra? Domingo eu disse: para construir o altar não pode ser feito por meio de pedras lavadas. Tem que ser pedras in natura. Portanto, aí a autenticidade de algo que não passou por um processo de mudança, mas que é original em Deus e deve ser construído a partir disso. O altar não pode submeter àquilo que eu acho que tem que ser feito, mas eu preciso construir da maneira que Deus estabeleceu para a construção. A lição que eu aprendo com isso é que a construção do altar não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não há fogo sobre o altar se eu não construir do jeito de Deus. Hoje, nossa conversa é sobre a segunda etapa. Primeiro, a adoração é a construção do altar. Segundo estágio da adoração é a lenha. Não tem oferta sem lenha. Não tem oferta sem lenha. A lenha é algo imprescindível para oferecer oferta, porque a lenha é a única maneira de manter o fogo aceso para se consumir a oferta. Irmãos, eu pesquisei algumas coisas. Como eu disse a você, essa foi uma palavra que o Pai, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, um tempo de oração.
que me revelou, que me mostrou algumas coisas que eu nunca tinha pensado sobre. Talvez você não saiba, como eu não sabia, mas não era qualquer lenha que podia ser oferecido no altar. Não era qualquer lenha que podia ser colocada no altar para oferecer a oferta. Se você lembrar bem, a Bíblia nos diz que Deus, acerca da oferta, a oferta subia com um aroma agradável à presença de Deus. Como que Deus pode ver um altar sendo preparado, um animal sendo queimado, e ele dizer um aroma agradável? Deus é Espírito, mas tudo que acontece no natural tem uma significância no espiritual. O que acontece? Deus requeriu para o sacerdote a oferta da lenha. Havia uma lenha que alguns estudiosos defendem específica para ser utilizada no altar. Essa lenha recebia o nome de sândalo. E sândalo era uma árvore perfumada. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso. Me chama a atenção a história de Abraão, quando Abraão vai oferecer Isaac como oferta lá no monte, o protocolo que ele segue para oferecer a oferta. E aí tem detalhes daquela história que me chama muita atenção, que eu queria ressaltar para você hoje. Quando Deus pede Isaac, a Bíblia fala que Abraão subiu junto com Isaac. E o que mais Abraão levou? A Bíblia diz que Abraão levou a lenha, a madeira, a lenha e o fogo. Me pergunto, por que Abraão foi levar a lenha? Lá tinha lenha. Como é que você sabe disso, pastor? A Bíblia diz que o cordeiro, que foi o substituto da oferta de Isaac, estava preso para os chifres. Tinha ou não tinha lenha? Tinha ou não tinha lenha? Estava preso pelos chifres dos gravetos. Mas por que Abraão levou a lenha? Interessante que quando ele está lá na frente, ele prepara o altar. Eu queria chamar essa atenção para você entender e procurar mentalizar o que está passando no coração de Abraão. Preste atenção, Deus está pedindo o filho dele. Deus está pedindo o meu filho. E às vezes por desobediência eu vou até emocionalmente abalado. Vou pegar qualquer pedra e monto qualquer altar, mas além de eu oferecer o meu filho, está disposto a dar o filho, Abraão prepara o altar com as pedras corretas. Além de ele levar o seu filho para oferecer, mesmo tendo lenha lá em cima, ele prepara o altar e ele leva a lenha para protocolar, para fazer ou seguir todo o protocolo. Quer dizer, tinha lenha lá em cima, tinha árvore seca, mas ele levou a lenha, porque sobre o altar não pode colocar qualquer coisa. A rocha é específica para a construção do altar, a lenha é específica para a construção do altar, e no próprio texto a gente aprende, mas é o segundo momento que eu vou falar disso. A oferta é específica. Então ele levou a lenha específica, colocou sobre o altar. Aí você imagina um homem que daqui a pouco ia oferecer o seu próprio filho. Ele teve o cuidado de montar o altar correto, colocar a lenha correta. Sabe o que Deus está olhando, sabe o que Deus está vendo, sabe o que Deus está enxergando. Eu estou recebendo o que você está oferecendo já, porque eu estou recebendo o coração de um adorador. Porque o coração de um adorador, ele se evidencia na atitude no processo da adoração. Ele tem o melhor.
fez do jeito de Deus. Porque é muito fácil para alguém que tem condições, por exemplo, pensando hoje no nosso dia, chegar aqui com uma nota grande e dizer: toma aqui. Mas não é só isso, é mais do que isso. Existe uma construção dentro da adoração, existe algo que precisa ser construído, por isso não pode ser qualquer coisa. Diga comigo: não é qualquer coisa, não é qualquer pedra, não é qualquer lenha, não é qualquer oferta. Não é isso, porque Deus não está pedindo uma oferta, Deus está pedindo o lugar que aquilo que Ele te pediu ocupar no seu coração. Não é sobre uma oferta. Eu preciso que você entenda isso. Quando Deus me pede uma oferta, Ele não está me pedindo uma oferta, Ele está me pedindo um lugar que aquilo ocupa na minha vida. É muito para além, porque Deus não recebe. Não é sobre a oferta, é sobre o adorador. É sobre a pessoa. É por isso que Caim foi rejeitado na oferta. E eu vou lembrar você, quando Deus fala com Caim, Deus não fala sobre a oferta, Deus fala sobre a atitude de Caim. Se você tivesse procedido bem, Caim, não é certo que você seria aceito? O pecado já a porta, mas cabe a você dominar. Não houve nem assunto, Deus nem tocou no assunto da oferta. É só você lembrar no Novo Testamento que Jesus repreende as pessoas porque vinham ao altar, entregaram uma oferta, estavam com o coração adoecido, sentado no banco. E Jesus diz: não, pegue, guarda a sua oferta, vá do seu irmão, reconcilie primeiro com ele, depois você volte e oferece a oferta. Porque não é sobre a oferta, é sobre o coração, a atitude do adorador. Porque quando nós precisamos de uma oferta excelente para salvar a nossa vida, sabe por quê? Sabe por quê que Deus não aceita qualquer coisa? Sabe por quê que Deus não espera da gente qualquer coisa? Porque quando nós precisamos de uma oferta excelente para salvar a nossa vida, Ele não mandou qualquer coisa. Ele mandou o melhor, Ele mandou o filho dele, Ele mandou a primícia, o primogênito. Ele preparou o altar, Ele preparou a lenha, Ele enviou o filho dele para morrer por nós. O Senhor merece o nosso melhor, porque Ele nos deu o seu melhor. É isso que é adoração. Há um provérbio chinês que eu achei muito curioso. O provérbio chinês diz: sede todos vós como um sândalo que perfuma o machado que corta. Você acha pouco? Deixa eu te mostrar o que diz a Escritura em Números 24:6. Números 24:6, o texto nos diz: são como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo para o Senhor, que o Senhor plantou como cedro junto das águas. Eu fico lendo esse texto e não tem como eu fazer uma referência a 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 15. Paulo vai nos dizer: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Não é sobre a oferta, é sobre o adorador. Querido, eu posso dizer: eu amo.
Quem ama dá, porque Deus amou o mundo que deu. Mas o melhor, amar de boca, fora de todo mundo pode amar, toda pessoa pode dizer, mas a Bíblia diz: aquele que não ama não conhece o amor, porque Deus é o amor. Quando você ama, você não dá só o que é pedido, você se preocupa como você se oferece, você dá o seu melhor. Deus não quer de você só o que é pedido, Deus quer o seu ser, a sua atitude, a sua pessoa. Foi por isso que Jesus elogiou a oferta da viúva pobre. Não é sobre a oferta, eu preciso que entenda isso. Por que Jesus disse aos discípulos: ela deu mais do que todos os outros? Porque na oferta ela estava entregando a sua própria vida. Ela só tinha 2 moedinhas que era de menor valor, e aqueles outros, diz a Escritura, que dava do que sobrava. Dar do que sobra é a atitude do adorador, porque a entrega não é sobre o que eu entrego, é sobre quem eu sou. Não existe oferta sem adorador. O ato de entrega já é uma adoração. Deus quer a sua entrega na construção do altar. Além de Deus pedir: meu filho, o que mais Ele quer? Deus quer que leve a lenha. Não é qualquer lenha. A palavra de Deus nos diz em Neemias capítulo 10, verso 34: também tiramos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levíticos e do povo, para escalar anualmente a que deverá trazer a lenha ao templo do nosso Deus, no tempo determinado para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Não é qualquer lenha, porque na hora que o sangue queima, ele solta um aroma, um perfume, se mistura com a carne. Então já não se sente o cheiro da carne. Quando você coloca uma oferta no altar, Deus está sentindo o cheiro, o perfume. Ele está falando: eu estou me agradando da construção do altar, eu estou me agradando da construção do altar que eles estão fazendo. O processo da construção é o processo que legitima o adorador. Primeiro, a construção do altar não pode ser de qualquer maneira. Segundo, a lenha não pode ser qualquer uma, de qualquer jeito. E por último, o último estágio do adorador ao crente é o processo da oferta. Note bem que o texto diz que o Senhor pediu a Abraão um tipo específico de oferta. Houve toda uma qualificação daquilo que o Senhor estava pedindo a ele. Traga-me uma novilha, traga-me uma cabra, verso 9, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Houve uma orientação específica. Queridos, eu preciso dizer uma coisa para você. Você precisa prestar atenção na forma como Deus te pede as coisas. Quando Deus falou para Noé construir a arca, Deus diz: eu quero a arca desse jeito, com tantos metros de comprimento, com tantos metros de largura, com tantos metros de altura. A